Olá, meu nome é Christian e essa é a conversa sobre suicídio. E hoje estaremos recebendo o repórter da Globo, André Trigueiro, autor do livro Viver é a Melhor Opção. Vamos conversar sobre isso? Olá, meus amigos. O assunto que nos traz aqui hoje é um tabu. Tabu é um assunto que, por razões culturais, filosóficas, sociais, religiosas, a gente, por princípio, prefere não falar sobre. Mas na área da saúde pública, a gente sabe que é preciso informação para prevenir qualquer doença ou morbidade. O tabu não combina com saúde pública. Portanto, é preciso falar de suicídio, que é um assunto invisível, está fora do radar da sociedade. E o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Os últimos dados da Organização Mundial da Saúde dão conta, e são recentes, é do segundo semestre de 2014, quando foi lançado o mais importante relatório sobre suicídio no mundo pela OMS. Esse relatório dá conta de que, por ano, aproximadamente 800 mil pessoas morram por conta de suicídio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo caso de autoextermínio a cada 40 segundos. Pouca gente sabe disso, mas esse é um problema crônico no mundo, onde, segundo a própria OMS, há mais casos de suicídio do que de homicídio ou mortes em conflitos armados, guerras. Também a Organização Mundial da Saúde estima que para cada caso consumado de suicídio haja aproximadamente 20 tentativas, o que numa conta grosseira seriam 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente parentes e amigos, pessoas mais próximas do suicida, registram um forte trauma. É uma dor, a perda dos entes queridos já implica numa dor que vai demandar um tempo de superação. O que os psicólogos e psiquiatras chamam de luto, é preciso respeitar esse luto. Cada um merece ter o seu tempo, o tempo de cada um, para se recuperar da ausência de alguém querido. Quando essa ausência se dá de forma tão dolorosa e violenta quanto através do suicídio, isso também é um problema de saúde pública, porque há perda de produtividade, a pessoa fica meio anestesiada, ela não consegue realizar as tarefas, os trabalhos que normalmente faz com a mesma desenvoltura. Esse é um problema sério. No Brasil, em números absolutos, nós temos um problema em relação à ordem de grandeza com que o suicídio se resolve por aqui. Em números relativos, a gente não é tão importante. O Brasil não ocupa uma posição tão importante no ranking mundial. Mas em números absolutos, nós temos aproximadamente 12 mil casos por ano, o que deixaria o Brasil numa posição de 6º lugar no mundo em ocorrências de suicídio. Portanto, como enfrentar esse problema? Como explicar esse tabu? Por que o assunto invisível? Por que não se fala sobre suicídio? Sabe-se, desde o século XVIII, por conta de um livro lançado pelo famoso escritor alemão Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que, dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode ser uma informação que soe como sugestão. Nesse livro, no auge do romantismo, o personagem Werther tem uma desilusão amorosa e, ao final do livro, não tendo o amor correspondido, ele resolve se matar. E o que se verificou nos meses subsequentes na Europa é que vários jovens de sexo predominantemente masculino repetiram o gesto extremo do jovem Werther, se matando empregando o mesmo método do personagem do livro. É claro que isso despertou um interesse científico sobre o risco, a possibilidade da informação alusiva a suicídio soar como sugestão, não apenas na literatura, mas em qualquer meio de comunicação, qualquer mídia.
E isso se confirmou ao longo do tempo, portanto construiu-se uma convicção, seja no teatro, no cinema, nas mídias, numa música, histórias de ficção ou não ficção, dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode alcançar mentes fragilizadas, pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente como uma sugestão. Então é correta a prudência, a cautela, o cuidado na hora de falar de suicídio. Mas aí como é que se enfrenta o problema se a gente não pode falar de suicídio? Não é para falar de suicídio? O que diz a Organização Mundial da Saúde? Existe um jeito certo de falar de suicídio, é preciso falar. Esse jeito compreende, por exemplo, no caso da mídia, eu sou jornalista, protocolos de abordagem. Por exemplo, em sendo inevitável falar de suicídio, quando o suicídio é notícia, e isso, para a gente citar um exemplo, no ano de 2014, nós tivemos, foi o assunto mais acessado no Google em 2014, o suicídio do ator e comediante Robin Williams. Não dá para não informar que Robin Williams se matou. Entretanto, existe um manual da OMS, da Organização Mundial da Saúde, recomendando aos jornalistas como abordar esse tema nas mídias. Então, resumidamente, não abrir espaços generosos em lugares de destaque com manchetes e fotos. É uma recomendação. 2. Não enaltecer as qualidades morais do suicida. Isso também é importante, para não, em mentes que estão fragilizadas psíquica e emocionalmente, não se dar o recado de que se eu me matar, ainda vão falar bem de mim por aí. 3, não descrever em detalhes o método empregado, não didatizar o suicídio. São cuidados para evitar o efeito mimético, para evitar esse risco da propagação. Mas pode falar, respeitando seus cuidados. E o mais importante, segundo a OMS, é preciso fazer chegar a informação. E se eu tivesse que resumir o que é de mais importante nessa nossa conversa, seria este dado, que segundo uma pesquisa feita por suicidólogos, que são psiquiatras ou psicólogos especialistas no fenômeno do suicídio, com o respaldo da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é prevenível em 90% dos casos, porque de cada 10 casos de suicídio, 9 há associação com psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, não há um determinismo de uma pessoa que tem a ideia suicida e é questão de tempo ela se matar. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Essa informação implica num rearranjo da sociedade. Se é prevenível em 90% dos casos, nós devemos mudar rotinas na forma como se constrói uma política pública de prevenção do suicídio, na instrução que se deve dar a profissionais de saúde sobre como lidar com essas patologias de ordem mental associadas ao autoextermínio e como cuidar da pós-venção. Quem tenta ou quem realiza uma tentativa e precisa ser alvo de cuidados multidisciplinares.